Foto de vista aérea de um porto industrial com letreiro Festival da Cultura Oceânica Baixada Santista 2025 aparecendo na tela. Logo de patrocinador, parceiros, apoiadores e organização aparecem na tela. Cena quarta para palco de um auditório com 5 cadeiras. Oi, eu sou Bárbara. Em homenagem e em honra às grandes linguagens que nós temos aqui, vai ser uma grande alegria trazer para essa mesa a oportunidade de vocês conversarem com o Eric, que é o nosso aluno de mestrado da Unifesp, então que eu gostaria de convidá-lo para vir aqui compor a mesa. A dinâmica vai ser as pessoas vão se autodeclarar, né? Eu sou Bárbara, eu sou uma mulher negra, nordestina, vocês vão perceber um pouco do sotaque, nascida e criada em Recife, mas eu gosto de dizer que eu sou lindense mesmo, porque estava sempre lá em Olinda, no nordeste do país. Sou uma mulher gorda, estou vestindo uma calça jeans, um tênis e uma blusa preta com algumas estampas afrodescendentes que eu trouxe especialmente, fui comprar lá no Quilombo dos Palmares, em Alagoas, que é o maior quilombo que a gente tem, né, no nordeste do país, terra de Zubim de Palmares e Dandara dos Palmares, que é de onde eu trago a minha força para poder lidar com questões de injustiças que eu sofri na vida e do que eu tenho, né, essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui conversando com vocês e podendo, junto, né, com todos os participantes, ter essa conversa. Antes de chamar as pessoas, eu quero fazer os agradecimentos oficiais. Bárbara pega um papel. No telão ao fundo do palco está escrito: Justiça, Diversidade, Equidade e Inclusão na Interface Oceano-Clima, Perspectivas Interseccionais. Para o evento ocorrer, a gente teve o patrocínio de parceiros, né? O festival é uma realização do Programa Maré de Ciência da Unifesp, e a gente agradece ao Porto de Santos, que é o nosso patrocinador oficial. Também queremos agradecer muito aos parceiros, como a Prefeitura de Santos, a Associação Comercial de Santos, a Unesco, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundação Grupo Boticário, Sebrae São Paulo, Via Green Institute, Instituto Brasileiro de Infraestrutura e o IB Social, a Oceano, Escola Azul do Brasil, Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, a Fundação de Apoio à Unifesp e, não menos importante, a casa que nos recebe, que nos acolheu tão carinhosamente, ao SESC, né? E a gente também tem apoio financeiro do CNPq e da FAPESP. Acho que uma coisa muito bacana que a gente vai falar aqui e que é missão do nosso festival é que não há cultura oceânica sem justiça racial, não há futuro sustentável sem dignidade para todos os povos, que os próximos dias eles sejam de aprendizado, de troca e encantamento e que possamos, de fato, mergulhar nesse mar de ideias e inspirações. E, com essa mensagem, eu gostaria, então, de chamar os nossos panelistas, por favor. Eric Honorato, professora Tatiana Mazo, professora Ellen, jornalista Cademari, Mariana Bittencourt e a Mari, por favor. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Participantes do painel sobem ao palco e sentam nas cadeiras. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de ciência Jedi é porque ser Jedi é algo que toca ao coração, à emoção e toca ao bolso. Ser Jedi é muito caro. É caro para o coração e é caro para o bolso. Então, assim, é um privilégio muito grande que a gente vai ter essa oportunidade aqui de ter uma palestra do Eric, porque ter a oportunidade de ter uma tradução de Libras, que é a língua oficial brasileira, a segunda língua oficial do Brasil, é, de fato, um privilégio. Então, eu gostaria de começar a nossa mesa de discussão com a palavra para o Eric, que ele vai trazer a história da vida dele, as dificuldades deles, e os desafios e as alegrias de estar na academia como sendo uma pessoa portadora de deficiência auditiva. Então, Eric, com você. Eric assume o centro do palco. O intérprete assume o microfone traduzindo de Libras para português. Olá,
Ótima tarde a todas, todos e todes. Eu sou fazendo a minha autodescrição. Às vezes eu falo para o cego saber como eu sou, né? Então eu vou explicar. Eu tenho os cabelos cacheados, barba grande. Eu uso uma calça branca, leve, cinza. Eu estou usando relógio e também um colar com as cores, que são a cor da bandeira da comunidade surda. Eu sou surdo, eu sou negro, eu moro aqui em São Paulo. E, primeiro, uma pergunta para vocês. Vocês já viram um surdo? Vocês já conhecem? Já teve contato? Já teve com a cultura surda? Já? Nada? Alguém? Mais ou menos? Levanta a mão quem já teve. Tem um bom público. Uma pergunta já. Trabalho na área da ciência. Já pesquisa, a arte, tecnologia. O surdo trabalhando, vocês já viram? Algum? Algum aqui, outro ali, 2, 3, 5, 6 pessoas, 7. Legal, bom. Então, primeiro, eu quero agradecer a Bárbara pelo convite. Eu estou me sentindo honrado estar aqui, representando, mostrando para vocês. Muito obrigado. Aqui nesse festival de cultura oceânica. Muito obrigado a todos vocês que estão percebendo, também com fones de ouvido, com traduções de outros países. Muito obrigado. E eu quero resumir um pouco a minha experiência até aqui. Como eu cheguei aqui. Então, eu sou formado em biologia, faço pesquisas em toda essa área e ensino crianças também, com foco em ciências. E também eu faço mestrado na Unifesp, aqui em Santos, sobre comunicação e tecnológica. Em qual objetivo? O objetivo é ajudar o futuro da acessibilidade, fazendo uma promoção para as pessoas se desenvolverem, a cultura oceânica e ter o conhecimento também em outras línguas, que são 5. Que são Libras, desculpa. É a minha língua, a minha primeira língua. E a segunda é o português, que veio dos ouvintes. Por que a comunidade surda? Então, a minha experiência de chegar aqui, meu caminho, originalmente falando, eu vi uma flor quando eu tinha 6 anos e eu fiquei numa dúvida sobre essa flor. Por quê? Como começou? E a falta de comunicação me atrapalhava em conseguir aprender e perceber, e eu ficava angustiado, eu ficava perguntando e por quê? Como que nascia? Como que crescia? Por quê? A minha curiosidade só aumentava. E então, eu tive um sonho, eu queria fazer uma pesquisa, ser biólogo, e desde pequeno, e aí foi evoluindo com o tempo, até que então eu cheguei na faculdade, foi muito difícil para mim, muitos desafios, muita oportunidade perdida, que antes não tinha, e aí as pessoas precisam conhecer o surdo. Eu tive que mostrar que eu sou surdo e que eu consigo fazer estudar. Eu tenho o direito da acessibilidade, eu luto para isso na faculdade. E a faculdade, eu me senti um pouco angustiado no começo, porque não tinha intérprete. Depois resolveu, criaram um movimento, fez um combinado, onde começou a ter esse direito anotado. Porque em todas as faculdades públicas, porque antes tinha que pagar o intérprete, e aí os ouvintes não tinham esse conhecimento. O surdo também precisa entrar, também tem que ter esse respeito. Consegui também incluir o intérprete, e depois foi evoluindo. Depois eu comecei a pensar na formação. Aonde eu vou fazer essa formação? E aí eu tinha um amigo com o nome Bia. Ela me incentivou, me fez entrar também e fazer um mestrado na Unifesp, aqui em Santos. E aí eu, curioso, abri lá, pesquisei e fiquei emocionado. Por quê? Eu amei, fiquei muito feliz da diversidade da cultura, da forma que ensina, do trabalho.
de tudo, todas as pesquisas, a escola azul, a escola oceânica. E aí eu fiquei, pera um pouquinho. Vocês imaginam como ensinar um surdo desde criança? Como? Imagina como se ensina uma criança surda. Ela cresce sem muito conhecimento da parte da cultura, da pesca, das políticas, dos debates, a parte cultural mesmo, museus, museus de aquário. Não conhece. Parece que falta. Parece que está sendo esquecida. Mas não. Falta o quê? Falta uma representatividade do surdo. Falta uma pessoa representando. Mas eu sinto medo um pouco. Medo do quê? Das pessoas me olharem de cima. Olhar um surdo? Por quê? Como entrou aqui? O que significa isso? Uma visão de cima, assim, sabe? Então eu me sinto como... ainda a minha experiência está evoluindo. Eu sozinho, moro em São Paulo. Eu venho para cá, para Santos. Mas demora 1 hora, mais ou menos, para subir e descer, subir e descer. E por que tudo isso? Porque eu estudo. Eu quero mostrar que eu também sou superior. Eu quero mostrar essa igualdade e essas pessoas começarem a me olhar na mesma altura. Para que tenha, sim, essa troca de experiência, uma conexão, para que eles vejam que existe essa equidade, né? Essa igualdade. E é verdade. A gente pode estar junto, unindo experiências, e o tempo que eu sinto, que eu vou representar os surdos, por quê? Tem os indígenas, tem o surdo indígena, tem surdo negro, tem vários tipos de surdos no país, em todos os países. Então, pensa na diversidade. Não é só a praia, não é só o oceano, o fundo do oceano. Imagina isso. As características, a pessoa, temos que ter afinidade com o oceano. E não tem. Só tira foto, volta para casa. Eu quero aprender mais, eu não quero isso. Eu quero explicar detalhes de tudo, de como é o oceano, respeitar o oceano, da diversidade, das pesquisas. E as pessoas, então, entenderem que eu posso, perceberem isso. Perceber que a minha língua de sinais, que precisa disso. Comecei no mestrado, mais ou menos, uns 2 anos, e no IC, Instituto de Ciência. Comecei por voluntário, fazendo pesquisas. E aí o sinal... Eu fiz ciências, estudei sobre os animais, tudo mais. Juntei tudo isso numa pesquisa. E o sinal, qual é? O que significa da comunicação para vocês? É o estudo da pesquisa, 1 ano, mais ou menos. E aí eu fiz tudo em Libras. Expliquei. Pronto. Juntei todo o material. Na hora de publicar, joguei na internet. E a comunicação ficou fácil, surgiu. Porque faltava comunicação em Libra. As pessoas pediam para que houvesse essa inclusão. E a inclusão é isso. Entendeu? E trabalhando duro, depois estudando, mestrado, trabalhando duro, estudando, tudo isso eu me senti responsável e obrigado também pela Unifesp, que tem me ajudado a fazer esse caminho. Então, primeiro o quê? Viajei para o Mato Grosso do Sul, que lá teve uma convenção sobre a Biover, é uma... Certo? Então, lá, sentado, emocionado, vendo tudo, todas as respostas, todos os pesquisadores, teve representante negro, indígena, teve LGBTQIA+, foi muito legal, teve muita diversidade. Eu pensei, precisa de um representante surdo. E aí, então,
chegou um surdo, indígena, e eu olhei, ele me olhou, e eu fiquei emocionado, ele também. E aí começou a ter um contato, e aí houve uma troca de experiência, falando sobre os peixes, os rios, rio de água doce, também o de água salgada. Houve essa conexão, e a gente começou a conversar, e fizemos um projeto Pantanal lá. No museu criamos lá, preparamos vários vídeos sobre os peixes. E até hoje, porque nós se juntamos, empoderamos e representamos a comunidade surda, preto, o indígena e o LGBTQIA+. E eu sou pan, ele é assexuado, e nós juntos fizemos esse trabalho. E depois, lá em Brasília, nossa, foi muito legal. Por quê? Eu conheci lá pessoas de outros países, da Europa, Equador, e eles me chamaram e falaram: ei, você, quero saber um pouco de Libras. E aí eu olhei assim, estranho, quer saber Libras? Libras diferente? Peraí. Língua de sinais diferentes. Aí eu anotei, comecei a escrever, e aí foi em espanhol, e a gente se comunicou dessa forma. E aí ele me perguntou: você sabe o Equador, a comunidade surda do Equador, tem sobre a tartaruga marinha, conhece? Aí, outro país, vier aqui no Brasil para aprender, que legal. E aí comecei a me sentir muito bem, a estudar mais, querer comunicar com o mundo todo, representar, explicar sobre tudo que acontece, tecnologia, contato, e isso foi me emocionando, foi me inspirando a encontrar isso. E é verdade, aqui no Brasil, quantos surdos se formaram em biologia? 4. Então, todo esse trabalho, essas pesquisas, tudo começou com eu. 3 desistiram. Os ouvintes olharam e excluíram, assim, sabe? Eu agradeço muito o caminho que eu tive, todo o suporte que eu tive, pela Unifesp principalmente, que me acolheu, me aceitou, me direcionou. E eu consigo representar agora, explicar. Muito obrigado por tudo que me ensinaram, todo o apoio que deram. Muito obrigado pelo grupo também de ciências, que me deu esse suporte para me desenvolver cada vez mais. Os surdos também já conversei muito, não conseguiram continuar, infelizmente, né? Mas tiveram até um certo trauma. Porque a linguagem deles foi apagada, eles são minoria. Eles não se sentiram, eles não conseguiram trabalhar, infelizmente. Triste isso. Então, eu, com a minha experiência chegando até aqui, toda essa evolução, vou continuar me esforçando para saber a língua, a Libras e o português. A comunidade as pessoas precisam se comunicar, e a maioria é em português. E também tem o inglês. Também tem o ASL, Língua de Sinais Americanas. Então tem todo um universo, toda essa parte de comunicação. E elas precisam, todas essas comunicações, elas têm, de certa forma, uma responsabilidade, um trabalho ainda a ser feito para conectar todas elas. E o foco no oceano também, trabalho até hoje. E é isso, muito obrigado. Eric volta à sua cadeira. Bárbara, sentada de seu lugar, segue o painel. Bom, obrigada, Eric, grande amigo. Só para esclarecer, ele encontrou lá no Pantanal, quando a gente foi em março, ele deu uma palestra, foi a professora Shirley, que ela é uma indígena, né, da comunidade de Pantanal, e ela convidou ele para ir no museu, né, o maior museu de águas doces do Brasil, que fica lá no Pantanal. E ele foi estudar lá, descrever, montar os sinais para as espécies de peixes. Então, é muito importante a gente ver que assim, o desafio que a comunidade surda encontra não só, né, foi um processo. Primeiro, eles conseguiram ter acesso a tradutores
para as universidades para que eles pudessem entrar. Mas à medida que o Eric vai crescendo na profissão como biólogo, falta sinais, não existe sinais para a espécie. Então, o que ele faz, ele descreve novos sinais para as espécies marinhas. E ele fez um trabalho incrível descrevendo, né, essas espécies e montou um guia, né, falando sobre isso, que está disponível para a comunidade surda. Então, é um trabalho incrível. Eu morro de orgulho, né, quando ele faz isso, porque não é só um legado, não foi só um desafio para ele está abrindo caminhos para todos os outros que vão vir, né, depois. E é muito isso que a gente está aqui para conversar, é que assim temos que trazer essa atenção para que uma pessoa só, né, pode abrir caminhos e servir de exemplo para quem venham atrás, né? Então assim, são verdadeiros guerreiros como o Eric, que está fazendo a diferença não só para ele, mas para toda uma comunidade que ele está trazendo junto. Falar sobre justiça, diversidade, equidade, inclusão é remover barreiras. Simplesmente remover barreiras. Mas como o próprio nome do remover barreiras, a gente existe de uma força, né? Ela não se destrói sozinha. A gente precisa aplicar essa força que vem de cada um de nós e de cada uma das nossas diferenças. E a gente precisa muito de apoio, né? De pessoas que nos apoiem, de políticas públicas que nos apoiem, de espaços acolhedores, de espaços que nos respeitem. Cena corta para Bárbara se levantando e indo ao centro do palco. Gente, vamos ter que encerrar. Mas eu queria também só complementar algumas coisas, principalmente para o pessoal que está na escola. Esse não vai ser o último momento. Hoje o dia foi incrível, né? A gente teve essa oportunidade. E aí eu quero agradecer à comissão de organização do evento, que desde o primeiro momento que escreveram a proposta, se comprometeram na hora da seleção de cada um dos participantes, na hora de convidar as pessoas, né, para vir para cá. Disseram, olha, a gente realmente vai tentar realmente aplicar todos os princípios de justiça, equidade, diversidade e inclusão. Então, isso só foi possível porque teve um financiamento. É importante a gente ressaltar que ser Jedi é algo muito caro, não é de fato complicado. E aí, por esse motivo também, foi quando eu falei nos meus 3 minutos durante a escola, quando a gente ativa essa nova lente, esse novo poder que a gente tem de justiça, equidade, diversidade e inclusão, a gente olha para vocês, para cada um de vocês, para cada um de nós, de uma maneira diferente, de uma maneira interseccional. A gente consegue identificar cada peculiaridadezinha, ou se a gente não identifica, a gente pergunta, a gente respeita, a gente agradece essa oportunidade que a gente está aqui. E aí, como agradecer também, eu gostaria de pedir um agradecimento especial para a comunidade que está aqui traduzindo para a gente, fazendo com que essa barreira, né, fosse realmente possível que o Eric está aqui. Então, muito obrigada aos tradutores. É uma grande alegria, uma honra. E muito obrigada por toda a dedicação de vocês em traduzir e permitir quebrar essa barreira e fazer com que o Eric fosse incluído, né, na nossa conversa. Então, obrigada a todos. Sexta-feira tem mais Jedi por aí pra gente.